Sou fã desse cara. Oscar Niemeyer é responsável por famosas obras arquitetônicas tão belas quanto complexas, como o prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, por exemplo. Pensando que esse prédio foi construído em 1958, todos os cálculos estruturais foram feitos sem o apoio das tecnologias atuais. Já imaginou o trabalho? Pois é, ainda bem que hoje em dia podemos contar com softwares que nos proporcionam mais praticidade e agilidade nesses cálculos. Os softwares são ferramentas muito presentes no meu dia a dia como engenheira, mas mesmo assim não dispenso o conhecimento teórico por nada. Por exemplo, ao trabalhar com as vigas de uma obra, eu posso usar o sistema de alerta de um software para detectar um eventual problema. Mas a partir do momento que esse alerta é emitido, sou eu quem devo indicar a solução para corrigir a irregularidade identificada nas vigas. As vigas são formadas por concreto e barras de aço, pois elas recebem o peso das lajes ou das alvenarias nas estruturas prediais. Para entender melhor, imagine uma viga que se apoia em 2 pilares, um em cada extremidade. Agora vamos aplicar uma carga sobre essa viga até formar uma barriga. Quando isso acontece, dizemos que a viga sofreu uma deformação devido à flexão. E para evitar que isso se torne um problema, é fundamental conhecer os cálculos de armadura. Além desse problema, imagine que a altura e a largura de uma viga não sejam suficientes para suportar os esforços que atuarão sobre ela. Nesse caso, a solução imediata seria refazer os cálculos e aumentar as dimensões. Mas em algumas situações, isso não é possível por motivos arquitetônicos, por exemplo. Dessa forma, nos resta compensar a falta de área para concreto, aumentando a área de aço na região comprimida da viga, e assim teremos uma armadura dupla. Numa situação assim, o engenheiro estrutural responsável pela obra precisa conhecer os cálculos usados para determinar a quantidade de aço que será utilizado nas armaduras. Vamos ver como isso é feito na prática? Acompanhe esse vídeo bem bacana que eu separei para você. Edgar é um engenheiro civil experiente, sócio de uma indústria de pré-moldados no interior de São Paulo. Há anos no mercado, ele não tem dúvidas. A tecnologia da informação e o uso de softwares na construção civil mudou a forma e o tempo para projetar, calcular e executar uma obra. A gente trabalha basicamente com softwares para projetos, efetivamente, ou seja, para detalhamentos e desenhos, softwares de cálculo, que são softwares efetivamente para estabelecer dimensionamentos, seções de elementos estruturais. Eles facilitam muito no sentido da velocidade da obtenção dessas informações, como as várias interações entre os elementos estruturais e os seus esforços, de forma que isso nos traga maior precisão. E antes da gente ter cálculos através de software, os softwares para trabalhar, demandava grandes equipes e muito tempo. O coordenador Rogério trabalha com Edgar na empresa. Ele é responsável, entre outras funções, por desenhar projetos simples para a fábrica e realizar cálculos diversos. Ele nos conta como é prático usar os softwares para essas tarefas. Eu faço um modelo como se fosse a obra em 3 dimensões. Eu alimento o software com as seguintes informações. Quais são as cargas que a gente coloca, por exemplo, sobre as lajes, os esforços de vento, principalmente, os esforços que são provenientes da própria estrutura, que são chamados do peso próprio. Esse avanço, contudo, merece um pouco de atenção. Para Edgar, a eficiência proporcionada pelo uso de softwares deve sim ser celebrada, mas é preciso, antes de partir para o computador, conhecer a fundo os modelos matemáticos teóricos ou o profissional pode ser induzido a erros grosseiros. Software de cálculo acaba tendo uma conversa tão dinâmica com o calculista que se ele não tiver a visão clara do uso da ferramenta e do conhecimento técnico que ele tem que ter, ele acaba se encantando com isso e vira piloto de software, né? Onde ele lança informações, o software devolve para ele as informações que ele está buscando, mas ele não tem a capacidade de julgamento, acaba incorrendo tanto em erros de excesso ou falta, né, que vai impactar em patologias que podem trazer riscos graves
a utilização dessa estrutura no tempo, né? Em alguns casos, as vigas com armaduras simples são suficientes. Isso significa que apenas as barras de aço inferiores tracionadas e a área de concreto comprimida são suficientes para absorver os esforços. Todo esse conhecimento teórico é fundamental no meu cotidiano. Diria até que são as vigas do meu trabalho como engenheira. Por isso, continue pesquisando e se aprofundando no tema. Bons estudos e até mais!